Abram suas Bíblias, por gentileza. Livro do profeta Chorão. Vamos ver se alguém sabe qual é. Se frequenta a escola bíblica dominical, sabe qual é. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 31. Verso 31 até o 34. Eu gostei do pastor Fabiano que diz assim: como é que é, pastor? Eu achei, ou estou perdido? Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Quem tiver sem Bíblia aí, compartilha. Vamos participar todos da palavra do Senhor. Amém? Ou misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deixa eu pegar água aqui, porque aí eu não preciso voltar depois. Um texto que narra a saída de Israel de um momento tenebroso da sua história. Um texto onde o profeta vai trazer um encorajamento para uma nação que está quase sem identidade. Uma nação onde ele vai dizendo que ele fará uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel foi levado cativo para a Babilônia. Vamos navegar um pouquinho na história para entender como chegamos em Jeremias. Deus levanta 12 povos saindo de um único homem, 12 nações que vão se tornar um único povo, que vão se dividir mais à frente. Deus vai tomar Levi para ser a tribo sacerdotal. Da casa de José, Deus vai dividir Manassés e Efraim, e aí volta a composição de 12 tribos. Essas tribos vão estar estabelecidas por Deus na terra prometida, na terra que manava leite e mel. E vai passar o reinado de Davi, vem o reinado de Salomão, e quando Salomão morre, há uma ruptura, porque Roboão, descendente de Salomão, ele deve assumir o trono da casa de Israel. Mas Jeroboão, que havia fugido para o Egito, engraçado que nos textos bíblicos há algumas oposições, Roboão, Jeroboão, Asa, Baasa. Parece que há uma implicância de nome simplesmente para ser oposição. Roboão, então, responsável pela casa de Israel, assume o reinado de Judá. Jeroboão cria de uma forma de rebelião e ali há uma ruptura, há uma divisão nas 12 tribos que Deus tirou da terra do Egito para viver unida na sua presença. Jeroboão vai compor o reino com 10 das 12 tribos. E Roboão vai compor um reino com 2 das 12 tribos. Com Roboão está a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as demais 10 tribos estão com Jeroboão. As 10 tribos vão ser eliminadas pelo povo assírio. Então, sobram apenas 2 tribos
das 12 que Deus havia separado. As 10 tribos se perderam, foram invadidas, foram aniquiladas e foram espalhadas pela terra. Sobra então Judá e a tribo de Benjamim. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor vai entrar no reino de Judá, vai destruir o templo, e a casa de Judá será levada agora para viver um período de 70 anos de cativeiro. A desobediência do povo de Judá faz com que eles vivam 70 anos de cativeiro. Toda vez que eu e você desobedecemos a Deus, ou desobedecemos a palavra, aquilo que Deus estabeleceu, certamente vem consequências sobre a nossa vida. Israel desobedeceu a Deus e pagou um preço de ficar 40 anos no deserto. Jeroboão desobedeceu a Deus, e a história de Jeroboão, é muito importante conhecermos essa história para entendermos a passagem de Jesus com a mulher no tanque. Quando Jesus está com a mulher samaritana, muitas vezes lemos a história, ouvimos a história e não entendemos, e tem tudo a ver com o que Jeroboão começou. Porque quando Jeroboão ele divide Israel, e se tem uma coisa que Deus abomina, é divisão no meio do seu povo, é divisão no meio da igreja, contenda. Deus não gosta disso. A Bíblia fala claramente que aquele que semeia contenda é abominável ao Senhor. E quando Jeroboão faz isso, ele leva as 10 tribos, só que quando Roboão fica com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, eles vão ficar com o território ali de Jerusalém, onde estava estabelecido o templo do Senhor. As tribos queriam descer para servir no templo, mas Jeroboão não permitia. E aí o que ele faz? Ele estabelece na cidade de Samaria um templo feito segundo a sua própria vontade. Separa sacerdotes para servir ao Senhor, não conforme a orientação que Deus deu, mas conforme aquilo que estava na sua mente, estava no seu coração. Começa a criar um paralelo de culto. Começa a querer cultuar a Deus de um outro jeito. Irmãos, isso é perigoso demais. Eu estou falando aqui de uma história que tem mais de 3.000 anos. Mas isso está acontecendo em nossos dias. Tem gente que está tentando reinventar o jeito de cultuar a Deus. Eu não preciso mais estar na casa do Senhor. Agora eu posso ficar cultuando de dentro da minha casa. A gente precisa entender que a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, ela fala que há um tempo determinado para cada coisa. Foi um tempo de nós ficarmos com a igreja fechada e cultuarmos de dentro do nosso lar. Mas esse tempo já passou, a igreja está aberta. Então a gente não pode fazer de uma coisa que foi momentânea uma coisa fixa e não voltar mais a estar em comunhão com os irmãos na casa do Senhor, celebrando ao Senhor. Quando a gente começa a criar formas de cultuar a Deus, diferente daquilo que Deus estabeleceu como princípio na sua palavra, isso incorre em desobediência. E a desobediência traz consequências severas para a nossa vida. Jeroboão estabelece um reino que não era dele, estabelece um templo que não foi o que Deus mandou construir, estabelece sacerdotes que não foram separados por Deus, e estabelece liturgia de culto que não foi Deus que deu a ele. A consequência disso, as 10 tribos foram dispersas. E a mulher, coitada, que vai ser mencionada lá no capítulo 4 do Evangelho de João, muito tempo depois, Jesus, por misericórdia, vai encontrar com ela. A mulher está pegando água. E ela vai clamar pela misericórdia de Jesus. E Jesus é tão maravilhoso, porque até mesmo os rebeldes, quando se quebrantam diante do Senhor, a misericórdia de Deus vem, Deus restaura e coloca plenamente em sua presença para servi-lo. Quantos rebeldes nós temos nesse tempo que estamos vivendo? Quantas pessoas querendo servir a Deus do seu jeito, da sua vontade? E aí Judá, sobrou 2 tribos. Só que Judá vai deixar de cumprir algo que Deus também determinou. Porque Deus fala que durante 6 anos
Israel poderia plantar e colher, mas o 7º ano, chamado o ano sabático ou o ano da Shemitá, era um ano em que ninguém poderia arar a terra. Era um ano de dependência total do Senhor. Imaginem ficar um ano inteiro sem trabalhar, crendo que Deus iria prover todo o sustento. Pois bem, Deus ordenou que assim fosse feito e Judá não fez. Judá deixa de obedecer a 10 períodos de Shemitá, a 10 períodos de 7 anos de descanso da terra. Entraram numa terra que manava leite e mel e ficaram gananciosos. E por conta dessa ganância, acabaram desobedecendo a Deus. E a desobediência de Deus, de 7 Shemitais, que dariam um período de 70 anos, levou aquela geração, quando Nabucodonosor entra em Judá, a ficar cativo 70 anos. Vocês me desobedeceram por um período de 70 anos, então a consequência do erro, do pecado de vocês, será 70 anos de cativeiro. Israel então é levado. O templo é destruído. O templo que havia brotado no coração de Davi para ser construído. Um templo que não precisava mais ser desmontado e montado como eles faziam na época que peregrinaram no deserto. E esse povo agora vai ser levado para a Babilônia. Na Babilônia esse povo vai estar misturado com cultura e com deuses pagãos. Dentro da Babilônia muita coisa vai acontecer, mas Israel vai perder um pouco do seu idioma. Israel vai precisar de escribas, homens fiéis que transcrevam a palavra do Senhor, para que eles não se esqueçam quem é o Senhor. E quando eles saem do período de exílio, eles voltam desesperados, porque agora precisa não somente reconstruir o templo, mas também precisa reconstruir a cidade, também precisa reconstruir os muros. E aí nós vemos a história de Neemias, nós vemos a história escrita no livro do profeta Ageu, que precisa ser reconstruído o templo, Neemias reconstruir os muros, Esdras precisa agora reconstruir o culto a Deus, porque no período do exílio babilônico deixou de se cultuar ao Senhor. E parece que em nosso tempo Deus tem levantado Neemias, Deus tem levantado alguns Esdras, que precisam em praça pública fazer menção da palavra do Senhor, para que o povo volte a cultuar, para que o povo volte a ouvir, porque muita gente nesse período de pandemia deixou a palavra de Deus de lado. O templo estava fechado, não estava destruído, mas quando eles saem, com uma preocupação extremamente religiosa, porque precisavam de um ambiente físico para voltar a cultuar a Deus, Deus levanta o profeta Jeremias e diz: olha, eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Agora Deus está dizendo para aquele povo que saiu de um período de exílio, que haveria um tempo em que Deus não estaria mais preocupado com aquele templo físico, onde uma vez por ano precisava sacrificar um animal. Agora Deus estava escrevendo, não mais em tábuas de pedra, como Deus fez e entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, no capítulo 20 do livro de Êxodo. Agora esta lei, ela será escrita no coração, ela ficará na nossa mente. E agora, onde eu e você estivermos, nós seremos instrumentos de Deus, porque o Espírito Santo, ele não estará retido num templo feito por mãos humanas, mas o Espírito Santo estará em mim, estará em você. Agora, não é mais uma reunião onde devemos subir a um templo para orar, mas Deus agora está formando um novo exército. E aí ele vai dizer: farei uma aliança com a casa de Judá, mas também farei uma aliança com a casa de Israel.
Fazer aliança com a casa de Judá e fazer aliança com a casa de Israel significa que Deus iria juntar judeus e gentios. A bênção agora não seria mais somente para os descendentes físicos de Abraão, mas Deus estaria enxertando na oliveira todos aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, conforme está descrito em João, lá no capítulo 1, verso 11. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Judá, a casa escolhida, da qual viria o Messias. Israel, as 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo, representando aqui todos os povos, raças, tribos, línguas e nações que estão dispersos por todos os cantos. E aí Deus diz: eu vou fazer uma aliança com os da casa de Judá, de onde vem a promessa, mas também farei uma aliança com os remidos em Israel, com todos aqueles que receberam o sangue do Messias sobre a sua vida. E esta lei que eu dei, ou que eu darei a eles, não será como a lei que eu dei a Moisés no Sinai, porque a lei que eu dei a Moisés estava direcionada ao povo de Israel, mas agora eu não tenho mais segregação de judeus e gentios, agora eu tenho um único povo, e desse único povo faremos um grande exército para militarmos contra Satanás, contra seus anjos, para levarmos o máximo de pessoas que pudermos para viver eternamente na presença do Senhor. Deus não te salvou, Deus não mandou a graça sobre a minha vida e sobre a tua vida para nós sermos apenas espectadores do Evangelho, mas Deus nos chamou para sermos um exército e fazer a diferença onde quer que nós estivermos. Deus começou a falar isso de manhã com o pastor Fabiano. Você tem que ser luz onde você estiver. Você tem que ser agente de transformação onde você estiver. E neste tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, cada um de nós tem um papel fundamental para levantar e encorajar outras pessoas a servir ao Senhor. Deus juntou esse povo para fazer dele um grande exército. E o Salmo 46, verso de número 7, a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tudo começou em Jacó. Os 12 filhos, as 12 tribos saem de Jacó. E no Salmo 46, verso 7, o salmista vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. Que exército é esse, meu irmão? Que exército é esse que a Bíblia fala? Sabemos que existe um exército celestial, composto por hierarquias angelicais, cada um com uma função muito específica, atuando no plano espiritual para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Mas Deus também estabeleceu um exército de homens e mulheres, mas um exército que não luta contra a carne nem contra sangue, porque a palavra de Paulo à igreja de Éfeso, quando ele descreve a armadura que nós devemos usar, ele diz: a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo dia, todo momento, eu e você precisamos entender que estamos travando uma guerra. Foi uma batalha para você tomar banho, se arrumar e vir para a igreja. É uma batalha você abrir a Bíblia e ler um versículo. É uma batalha você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. A todo instante nós estamos travando guerras. Só que nessa guerra nós não estamos sozinhos. O Senhor dos exércitos está conosco. A gente às vezes acha que tem que levar a vida de qualquer maneira, achando que não existem algumas regras. Lembra que a Bíblia diz que Daniel, que estava onde? Na Babilônia. Daniel foi levado quando Nabucodonosor entrou em Judá, destruiu tudo e levou Daniel cativo. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. A Bíblia diz que em um determinado momento Daniel estava orando e o anjo disse para Daniel: desde o primeiro dia em que te colocaste diante do Senhor, tuas orações foram ouvidas no céu. Mas durante 21 dias,
O príncipe da Pérsia me impedia de chegar a ti. O anjo está dizendo para Daniel: olha, Daniel, desde o primeiro momento que você se colocou a orar, a tua voz foi ouvida no céu. Daniel orava no primeiro dia 3 vezes, manhã, tarde e noite. Nada acontecia. Aos olhos de Daniel, nada acontecia. Orou no segundo dia e nada aconteceu. Terceiro, quarto, quinto. No 21º dia, o anjo chega para Daniel. Desde o primeiro dia, Daniel, tua oração foi ouvida. Mas quando Deus manda a resposta, na região celeste, como Paulo diz à igreja de Éfeso, havia uma batalha. Os principados e potestades não querem que a bênção chegue, que a oração seja atendida, mas a insistência, a perseverança, a comunhão de Daniel com Deus faz com que isso seja rompido e a bênção chegue até ele. Às vezes a gente ora o primeiro dia, não vê resultado, e no segundo dia a gente joga a toalha. Há uma guerra constante, a gente precisa lutar o tempo todo, e eu vou, me perdoe, pastor Fabiano, eu vou fazer uso da sua mensagem que ainda está reverberando aqui na minha mente, de níveis de água. E a gente precisa insistir. Interessante que na mensagem da manhã, Deus usa a vara de medir, em algumas traduções, um cordel para medir, e usa 4 vezes. E toda vez que o número 4 se manifesta na Bíblia, tem uma tipologia. 4 fala de porta, uma porta se abre. 4 são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Era como se Deus estivesse medindo os 4 cantos da terra, dizendo que as águas purificadoras iriam transformar o ambiente por onde ela passasse. E às vezes a vitória não vem e a gente já joga a toalha. Não, isso não é para mim. E Jesus vai dizer: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. Queridos, a gente precisa se enxergar como um exército de Deus. A gente precisa se enxergar sabendo que este exército, ele possui um general. Este exército, ele é organizado. Este exército não guerreia de qualquer maneira. Às vezes a gente quer guerrear do nosso jeito, a gente quer tratar de um jeito. Lembrando que o texto inicial diz: e haverá um dia, virão dias em que estabelecerei a minha aliança, não como eu fiz no passado, mas uma nova aliança. Deus te chamou para essa nova aliança. Deus te inseriu nessa nova aliança. A graça te alcançou e você foi inserido. A lei de Deus agora não está mais em tábuas de pedra, ela está no teu coração, ela está na tua mente. E Deus te convocou. Com 18 anos a gente é convocado a prestar serviço militar obrigatório. Mas no exército do Senhor não tem essa de 18 anos não, Ele chama de criança até o mais idoso. Deus te convocou para entrar neste exército e guerrear. Estamos atravessando um momento de batalha, onde a volta do exílio, porque nós estamos voltando de um exílio. Eu me lembro que o pastor Dario fez uma série de mensagens de Café com Fé, falando do exílio. E voltando do exílio, é normal a gente voltar um pouco perdido, é normal a gente voltar meio desorientado. Mas o general deste exército está tocando a trombeta, colocando a tropa em forma, porque batalhas precisam ser travadas, e seremos eu e você que travaremos essa batalha para que o nome do Senhor seja glorificado. Apocalipse 19, do verso 14 ao 16, a Bíblia diz: e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não está num exército sozinho. Existe um general. E esse general, a Bíblia diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor, Ele nos garante a vitória. Independente da luta que estejamos travando, o Senhor nos garante a vitória. Ainda que o resultado final não seja satisfatório ao nosso entendimento.
Porque muitas vezes o resultado final não é o que desejávamos. Mas se a minha Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então ainda que o final não seja aquele que mais me agrada, é o melhor que Deus tem para a minha vida, porque Deus sabe de todas as coisas. E a gente precisa aprender a ser obediente até com os nãos do Senhor. Eu e você somos soldados. E Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 5, ele diz: Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Ninguém que milita, ou ninguém que foi convocado para este exército, ou seja, eu e você, milita com negócios dessa vida. Tem um monte de gente querendo ser soldado de Cristo. Tem um monte de gente querendo fazer parte do exército de Deus, mas querendo se envolver somente com coisas deste mundo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se queremos militar um exército de Deus, precisamos aprender a militar da forma correta, lendo a palavra de Deus, tendo tempo de oração, vivendo tempo de comunhão. Meu irmão, está muito cômodo, e aí eu não estou exortando a igreja, porque não é atribuição minha. Essa igreja tem pastor e se chama Dario Francisco de Oliveira, a quem com muita honra chamo de pastor e de amigo. Mas, quando falamos da palavra do Senhor, nós pastores temos uma responsabilidade de chamar a igreja a viver evangelho, a entender que se você ficar sozinho, se você ficar afastado, se você tentar militar sozinho, você será um alvo fácil para ser abatido pelo inimigo das nossas almas. Precisamos estar juntos. Lembra nos filmes que os soldados vão guerrear, não os soldados do nosso tempo com armas bélicas que alcançam a longa distância, mas lembra dos soldados da era medieval? Quando eles eram atacados, eles juntavam seus escudos, faziam muralha de escudos, para que o inimigo não penetrasse facilmente. Existe tempo de nós atacarmos, mas também precisamos entender que existe tempo de estarmos na retaguarda em oração. Passamos agora um longo tempo onde a impotência de atacar nos afligiu. O nosso pastor estava internado, e a gente não podia fazer nada a não ser orar, a não ser interceder, a não ser clamar e buscar ao Senhor. E aí a igreja se une. Deus vai lá e tira o pastor. Deus coloca nosso pastor em casa. Glória ao nome do Senhor. Se a igreja entendesse, quando nós estamos unidos, o que Deus faz. Quando nós militamos da forma correta, como Deus age. Quando a igreja se quebranta diante de Deus, com um único propósito, com uma única missão, como Deus age. Você não foi selecionado, você não foi convocado por Deus para ficar guerreando sozinho. Por isso a Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas necessidades com os santos. Tem gente que confunde um pouco esse versículo e confessa as necessidades com os fofoqueiros. Confessai as vossas necessidades com os santos. Porque se uma pessoa tem uma vida santificada pela palavra de Deus, ela vai se alegrar com você no momento de alegria, mas também ela vai chorar com você no momento de tristeza. E no momento em que você precisar, ela vai estar contigo, orando e buscando a presença do Senhor. Tem muita gente vivendo esse período que saímos, que ainda estamos saindo do cativeiro, não o cativeiro babilônico, mas o cativeiro pandêmico,
que estão sozinhos, não sentem mais vontade de voltar à igreja, não sentem mais o desejo de cultuar ao Senhor. E nesse exército, meu irmão, minha irmã, ninguém fica para trás. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Militarmos juntos, buscarmos a Deus juntos. Senhor, trabalha no coração. Senhor, traga de volta. Se você não pode ir, se você não tem um telefone para mandar uma mensagem, dobra o teu joelho e ora e fala: Senhor, vai lá e toca no coração, mas traz de volta. Ainda que a resposta não venha no primeiro dia, como não veio para Daniel, ainda que não venha no segundo dia, como não veio para Daniel, ainda que levem 21 dias, mas devemos insistir em clamar para que ninguém se perca, para que o Senhor resgate e traga de volta. É tempo de juntarmos Judá e juntarmos Israel. Tem crente que está atravessando dificuldade, porque não sabe qual a arma que deve usar. Um exército, quem aqui é militar sabe do que eu estou falando. Cada um usa um tipo de arma e é treinado para usar aquele armamento. A gente não vai ver um piloto de caça querendo conduzir um navio. Consegue, Altenia? A gente não vai ver um piloto de tanque tentando pegar um caça para voar. Cada um foi treinado especificamente para usar aquele tipo de armamento e tem a estratégia correta para utilizar o momento certo para que tenha êxito na sua empreitada. Não é diferente no exército que Deus chamou para nós militarmos neste mundo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo a todo entendimento e obediência a Cristo. Precisamos saber usar as armas corretas no momento certo. Existe tempo de nós falarmos, mas também existe o tempo de nós nos calarmos. E tem muita gente que se cala quando é para falar e fala na hora que é para se calar. Deus nos chamou para um exército, irmãos, que talvez ao longo das batalhas nós traremos, conforme o louvor que foi cantado por último, nós traremos marcas no nosso corpo. Nós traremos marcas nos nossos sentimentos. E aí, pastor Fabiano, o meu teólogo favorito dessa noite, ele fez um post: não se importe com o que falem o que você é. Mais ou menos assim. Me dá um crédito aí, se eu errei. Mas se importe com o que Deus pensa sobre você. Às vezes, o que falam a nosso respeito, a forma como somos tratados, nós invalidamos aquilo que Deus pensa sobre nós. E abrimos mão de continuar combatendo nesse exército do Senhor, onde as batalhas são doídas, mas a vitória é garantida. Porque ainda que em meio a batalhas eu venha sucumbir neste campo onde a luta está sendo travada, porque muitos dos nossos irmãos partiram, muitos ainda partirão, e ainda que o meu corpo morra neste momento de batalha, o grande general descerá um dia tocando a trombeta, e ainda que eu esteja morto, a Bíblia diz que eu vou ressuscitar e estarei com Ele eternamente. As situações, as circunstâncias desta guerra podem fazer o meu corpo físico sucumbir, mas jamais farão a minha alma sucumbir para a eternidade ao lado do Senhor. Ainda que eu esteja morto, eu viverei eternamente na presença do Senhor, e isso precisa estar muito forte em cada um de nós. Paulo disse: se nós esperarmos de Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Existem coisas reservadas para os que vencerem esta guerra. Esse exército não foi chamado para sofrer. Este exército foi chamado para lutar. Mas aquele que convoca deixa registrado as bênçãos que aqueles que militarem com confiança receberão. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, primeira promessa, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Primeira bênção. O homem comeu a árvore da vida e foi expulso do paraíso. Mas, se militarmos com Jesus, a história será diferente, porque Ele nos dará de comer da árvore da vida. Segunda promessa, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu posso até morrer, como eu disse, mas jamais passarei pelo dano da segunda morte, que me lançará no lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e para os seus anjos. Está reservado para mim e para você, meu irmão, você que está em casa, está reservado um céu de glória, uma eternidade na presença do Senhor, e não uma eternidade com pranto e ranger de dente. Ainda dá tempo de você entrar neste exército e militar a causa do Senhor. Terceira promessa. Como é maravilhoso Jesus dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aqui é o pastor Rodrigo, mas é a Bíblia que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:17. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Já é bom imaginar Deus mandando maná todos os dias no deserto. Agora Jesus está dizendo: aquele que vencer, aquele que entrou neste exército e militou, aquele que vencer, vou lhe dar de comer do maná. Vou lhe dar uma pedra com um novo nome que ninguém vai saber, a não ser aquele que receber. Eu chegarei no céu e não vou ouvir: vinde bendito Rodrigo. É um novo nome, que eu não sei nem que nome é esse. Mas a Bíblia diz que Deus vai me dar um novo nome, vai te dar um novo nome. Um nome que nem você sabe. Deus vai mudar a tua história, vai mudar a nossa história. E isso precisa estar ardendo nos nossos corações, meu irmão, minha irmã. Existe um céu reservado para nós. Jesus vai voltar a qualquer momento. Próxima promessa, Apocalipse 2:26. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Os homens estão se matando por poder. Os homens estão criando pragas para subjugar nações. Muitos morrem buscando poder. Mas a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite: ao que vencer, ao que for fiel até o fim, não precisa lutar não. Eu vou te dar poder sobre as nações. Vou te dar autoridade sobre as nações. Olha que coisa maravilhosa. Deus colocando autoridade sobre as nossas vidas. Mas não para por aí não, tem mais. Olha como é bom servir. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida? Você já se permitiu ter o seu nome escrito no livro da vida? E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Se você for fiel até o fim, se nós formos fiéis até o fim, teremos um novo nome, comeremos do maná, teremos autoridade sobre as nações,
Deus colocará sobre nós vestes brancas, santidade, pureza. E mais do que isso, imagina Jesus confessando o teu nome no céu. Imagina Jesus olhando para o Pai dizendo: fulano. Imagine anjos, milhões de milhões e milhares de milhares, ouvindo Jesus apresentando. É sentir mais ou menos aquilo que Deus falava a respeito de Jó. Observaste o meu servo Jó. Imagina você no céu, na presença do Senhor. Tudo passou, o sofrimento passou, a dor acabou, você agora está livre eternamente na presença dEle. E agora Jesus te apresentando diante dos anjos e diante do Pai: fulano, fulano. Imagina que glória. Maranata. Mas não para por aí não, tem mais. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Fará coluna do templo do Senhor, nome do Senhor sobre a tua vida. Para por aí não, tem mais bênção. Olha como vale a pena ser fiel, meu irmão. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Tem ideia do que eu estou falando? Tem ideia do que eu estou aqui lendo para vocês? Ser apresentado por Jesus no céu, e Jesus falar assim: senta aqui no trono comigo. Dá uma olhadinha aí, ó, quando vocês estavam lá embaixo sofrendo, era aqui que eu estava sentado intercedendo por vocês. Quando naqueles momentos de desespero vocês achavam que não ia ter mais solução, eu estava daqui com o controle de todas as coisas, estava conduzindo a tua vida. E aí, meus irmãos, eu consigo entender quando a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque como viver uma situação dessa e não chorar? Como vivenciar uma situação dessa e não se derramar na presença do Senhor? E Deus olhando para mim e para você dizendo: tudo isso, meu filho, estava preparado para você antes da fundação do mundo. Olha como foi bom você ter lutado, olha como foi bom você ter vencido. Jesus está nessa noite nos convidando para sermos mais do que vencedores, a não nos preocuparmos com os embaraços dessa vida, mas nos engajarmos neste exército de Deus e militarmos contra as hostes espirituais, para que cadeias caiam, para que vidas sejam libertas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nosso culto um dia não seja mais na PIB Brasilândia, mas seja nos céus, na presença do Senhor, na presença dos anjos, com vestes brancas, com um novo nome, sentando no trono, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Muitos estão despercebidos. E hoje, vocês sabiam que hoje é um dia diferente para o povo de Israel? Hoje, nós estamos no dia 18 de julho do nosso calendário gregoriano. Mas como Israel tem um calendário diferente do calendário gregoriano, Israel segue o calendário bíblico desde a época que eles saíram do Egito, quando Deus estabelece o início do calendário a partir do dia 10 de Abib Nissan, quando Ele manda separar o cordeiro para sacrificar. Hoje, Israel está celebrando o dia 9 do mês chamado Ave. E este dia para a nação de Israel é um dia de sofrimento, é um dia de tristeza. E lembram que no início da mensagem eu disse que desobediência traz consequências. Israel teve exatamente no dia 9 do mês de Ave, quando Deus manda 12 espias. E eu não estou falando algo desconexo com a mensagem, porque a mensagem diz que Deus não faria aliança como fez quando saiu do Egito. E quando eles saem do Egito, eles têm a responsabilidade de espiar a terra. E quando eles vão espiar a terra, 12 representantes, um de cada tribo. Quando eles retornam, 2, Josué e Calebe,
dizem que a terra é maravilhosa e vão tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Mas 10 dos 12 ficam com medo dos gigantes, ficam com medo das adversidades que vão encontrar. E aí colocam em dúvida aquilo que Deus já tinha dado como vitória, aquilo que Deus já tinha liberado como bênção. E por causa daqueles 10 homens que duvidaram da palavra de Deus, cada um toma uma sentença de 4 anos. E por isso Israel, que deveria passar apenas 3 meses peregrinando no deserto, passa 40 anos. Os 40 anos não foi porque Deus era mau ou Deus quis brincar, não. O texto diz claramente que eles desobedeceram. Tomaram 4 anos cada um, vezes 10, 40 anos. Dia 9 de Ave, quando eles se estabelecem na terra prometida, eles constroem o templo. E aí eu disse no início da mensagem que Nabucodonosor entra em Judá e destrói o templo. Dia 9 de Ave. Saem da Babilônia, no texto que nós começamos a ler. Passamos pelo período interbíblico, entramos no Novo Testamento. Jesus vai dizer que não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70 da nossa era, o povo romano vai lá e destrói o templo de Jerusalém. Dia 9 de Ave. 3 desgraças que acontecem para o povo de Israel. Por isso é chamado do dia de Tisha B'Av, o dia de grande tormento, de grande sofrimento, de grande lamúria. E hoje, no mundo inteiro, os israelitas passaram orando e clamando a Deus para que o templo seja reerguido. Porque eles esperam um templo físico para voltar a sacrificar animais. Passaram o dia inteiro clamando a Deus para que Deus levantasse o templo. Enquanto Israel está levantando um templo feito por mãos humanas, clamando a Deus para que o Messias se manifeste, a igreja neste tempo muitas vezes está dispersa. E aí, pega um gancho de novo na mensagem da manhã, para que a gente se conecte entre um culto e outro, falando sobre as águas purificadoras. Pastor Fabiano falou sobre João capítulo 7, quando Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim. Jesus está convocando as pessoas para compor o seu exército. E este tempo que Jesus cita essas palavras, a Bíblia diz que era festa de tabernáculo. E festa de tabernáculo fala de morada, fala de estar morando com o Senhor. E como costume na festa de tabernáculos, os sacerdotes desciam vestidos de branco. Lembram que eu disse aqui, fazendo uso da palavra de Deus em Apocalipse, que aquele que vencer terá uma vestidura branca. Os sacerdotes se vestiam de branco, desciam do templo até um tanque chamado Siloé, que significa o enviado. Pegavam seus cântaros e enchiam no tanque de Siloé e retornavam para o templo, onde jogavam em movimento circulatório em volta do altar, purificando e santificando o altar. Enquanto os sacerdotes faziam essa comitiva, enquanto eles faziam essa procissão do templo ao tanque de Siloé, a multidão gritava, conforme está descrito no Salmo 118, verso 25 e 26, onde o povo clamava: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos, Senhor. Salmo 118, verso 25. Salva-nos, Senhor, prospera-nos, Senhor. E aí no verso 16 eles vão dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Imaginem a cena, sacerdotes descendo ao tanque do enviado. Jesus, diante daquela situação, ouvindo a multidão dizer: salva-nos, Senhor, prospera-nos, Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o bendito que veio em nome do Senhor, o enviado, estava diante deles. Jesus então sobe as escadarias do templo e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quantos no nosso tempo estão dizendo: salva-nos, Senhor, prospera-nos, Senhor? Da mesma forma como em João 7, Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba.
Jesus te diz nessa noite, se você tem sede, se você quer fazer parte deste grande exército, se levante de onde você está, se levante da sua acomodação e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer parte deste grande exército. Senhor, chega de ficar vendo pessoas morrendo ao meu lado e eu poderia simplesmente ter levado uma palavra de salvação, eu poderia ter dedicado um tempo de oração, eu poderia ter dado um folheto, eu poderia ter feito alguma coisa, eu não fiz nada. Quantas pessoas partiram e eu não fiz nada? Talvez você esteja com uma multidão. Salva-nos, Senhor. E Jesus estava diante deles. Prospera-nos, Senhor. Jesus estava diante deles. Jesus está diante de você na sua casa nessa noite. Jesus está diante de você aqui na igreja nessa noite. Se você tem sede, venha a mim e beba. De manhã, nós ouvimos que existem momentos que a água está no tornozelo. Mas à medida que a gente começa a caminhar com Deus, a gente vai se aprofundando e a água vem para o joelho. E à medida que a gente continua caminhando com Deus, a gente aprofunda um pouco mais e a água vem para a altura lombar. E à medida que a gente continua caminhando com Deus, à medida que a gente vai experimentando mais de Deus, chega um ponto que só resta ou afundar de vez ou nadar no rio do Espírito. Deus não quer viver com você em águas rasas. Deus quer viver com você em águas profundas. Chega de viver de leitinho. Vamos comer mocotó. Vamos sentir a presença de Deus. Vamos viver os milagres de Deus. Vamos ver as coisas acontecer. Deus está querendo levantar uma igreja forte, uma igreja comprometida, uma igreja que ora, uma igreja que se une, uma igreja que vai para a porta do hospital e dobra os joelhos dizendo: Senhor, traz a cura. Chega, meu irmão. Chega de viver prostrado. Deus não te chamou para fazer parte de um exército perdedor. Deus está te chamando para fazer parte de um exército vencedor. E ainda que você traga marcas, você viu as promessas de bênçãos que terá no final da jornada. Se coloque de pé, por gentileza. Me perdoem se eu estourei o tempo. Me empolguei, meu vice-presidente. Vontade de ficar aqui falando. Glória ao Senhor. É tempo de viver milagre, meu irmão. Vamos viver milagre de Deus. Deus está chamando uma igreja para viver compromisso com Ele. Tem bancos vazios, mas eu creio em nome de Jesus. Vai estar cheio. Tem gente desanimada em nome de Jesus. O Espírito do Senhor nessa noite vai fazer como foi lá no Vale de Ossos Secos. Toma vida. É tempo de nós buscarmos, meus irmãos, juntos. Somos um grande exército. Eu não sei como é que você está nessa noite, mas se você sente que você precisa fortalecer a sua vida com Deus, vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Não faça por apelo de pregador, não. É você olhar para você e dizer assim: não estou lutando como deveria. Não estou sendo a pessoa que eu deveria ser. Não estou vivendo aquilo que a palavra de Deus me chamou para viver. É como se você dissesse, como aquela multidão: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E se você quer nessa noite ser fortalecido pelo Senhor, se você quer ser renovado pelo Senhor, não por pregador, porque a gente não tem poder nenhum. O poder está no Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Mas se nessa noite, meu irmão, minha irmã, você ouviu essa mensagem, você que está aqui presencialmente, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, não para falar comigo, mas para dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, até aqui eu não andei legal, mas eu preciso mudar. Deus abençoe, minha irmã. Senhor, eu preciso ser fortalecido, eu preciso ter a minha vida renovada. Está na hora de se levantar como um exército poderoso, um exército que vai militar contra causas espirituais, deixarmos de ser meninos na fé e passarmos a experimentar, porque muita gente ouve falar de Deus, mas não tem experiência com Deus. Deus nos chama nessa noite para viver uma vida de experiência, de intimidade com Ele. Não somente ouvir a palavra, mas ser tocado pelo Senhor, ser tocado pelo Espírito, para viver uma vida diferente e fazer a diferença onde quer que estejamos. Se você que está em casa ouviu essa mensagem,
e entende que precisa mudar a tua vida, coloca no chat: eu preciso mudar a minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu quero ter os meus votos renovados, porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Israel se afastou, desobedeceu e recebeu consequências terríveis. Mas Deus te proporciona nessa noite uma nova aliança, não como Ele fez no passado, mas Ele quer escrever a lei dEle no seu coração. Ele quer separar você para este grande exército. Ele quer fazer de você um homem ou uma mulher vitoriosa, para que o nome dEle seja glorificado. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, quando negligenciamos os Teus mandamentos. Perdoa-nos, ó Deus, quando temos como clara a Tua palavra e tomamos caminhos que não são os Teus caminhos. Perdoa-nos, ó Deus, quando no momento de falar, muitas vezes vemos vidas perecer e nos calamos. Somos omissos, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, preservamos a nossa imagem e não estamos, ó Deus, nos colocando como instrumentos do Senhor. Ah, Deus, Tu mandou Teu Filho a este lugar, e Teu Filho, mesmo sabendo a morte terrível que teria, foi fiel até o fim, ó Deus. Por isso o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. Um nome, ó Deus, que a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perdoa, Senhor, a nossa omissão como igreja. Perdoa, Deus, muitas vezes que devemos guerrear e dedicamos mais tempo, Senhor, a coisas fúteis do que orar uns pelos outros, do que buscarmos a Tua presença, do que andarmos, Senhor, buscando a Tua face. Não permita, ó Deus, que pela nossa desobediência sejamos levados a cativeiros. Não permita, ó Deus, que pela nossa omissão dores venham sobre nós e sobre a nossa família, ou sobre aqueles que estão próximos de nós. Clamamos pelas Tuas misericórdias nessa noite. Levanta-nos, ó Deus, como um exército poderoso, não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o Teu nome seja glorificado. Ah, Senhor, como Teu Filho pregou hoje de manhã, que as águas purificadoras que jorravam debaixo do Teu templo, mas que no Novo Testamento jorram a partir da figura de Jesus. Ah, Deus, que as pessoas vejam o Senhor em nós. Em nome de Jesus, ó Deus, quando chegarmos em ambientes, ó Deus, dominados pelas forças espirituais da maldade, ah, Deus, que os demônios façam como ao ver Jesus. Fiquem aterrorizados, ó Deus, porque sobre nós existe a marca da promessa. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama nesta noite autoridade sobre a Tua igreja, para tocarmos nos enfermos e eles serem curados. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão afastados, Pai, aqueles que estão em casa desanimados, que nessa noite sintam o poder do Teu Espírito, ó Deus, sobre as suas vidas. Aquele que pensava em não voltar mais, Deus, traga de volta. Aquele que pensava em desistir, ó Deus, traz ânimo nesta noite. Ah, Senhor, aquele que já não tem mais força, que seja fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, plenamente a saúde física do pastor Marcos, do pastor Félix, do pastor Dario, que eles estejam aqui, ó Deus, na Tua casa, ah, Senhor, ministrando sobre vidas, como sempre fizeram com excelência, glorificando e exaltando o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, que a Igreja Batista de Brasilândia, a primeira Igreja Batista de Brasilândia, seja uma referência neste bairro, seja uma referência neste município. Que vidas, ó Deus, quando entrarem nesta igreja, sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Casamentos, ó Deus, sejam restaurados.
lares sejam reedificados, compromissos sejam restabelecidos, que seja uma igreja cheia do Teu Espírito, ó Deus, que seja uma igreja, Deus, onde a Tua glória se manifeste de tal forma que as pessoas possam tocar, ó Deus, que haja abundância de amor em nosso meio. Ah, Deus, que haja manifestação poderosa do Teu Espírito, para a glória e louvor do Teu nome. Levanta, Deus, obreiros, homens e mulheres comprometidos com a Tua obra. Que a Tua igreja, Senhor, entenda que somos um exército onde o Senhor é o nosso general. E como o salmista declarou, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, fortaleça nessa noite os Teus filhos. Fortaleça-nos como Tua igreja, Deus. E glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, com um coração grato. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê uma semana de grande colheita na sua presença. Que nesta semana você possa sentir e ver o agir do Senhor sobre a tua vida. Que sejamos uma igreja relevante e que Deus te use esta semana como um grande soldado de seu exército para a glória e louvor do seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.